Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado hoje é Aldo Rebelo, ex-ministro dos governos Lula e Dilma, ex-presidente da Câmara dos Deputados também. Nós vamos conversar sobre a crise política e sobre a saída dele do PCdoB, recente, aliás. Boa noite. Boa noite, Rodolfo. Por que o senhor saiu do PCdoB, partido em que o senhor estava desde 77, durante a ditadura, ainda na clandestinidade? Por quê? Foram 40 anos. Talvez eu tenha ficado muito antigo. O senhor ou o passado. partido? Eu entrei há 40 anos. Eu sou um militante dos anos 70, do interior do Nordeste. As coisas mudaram muito, os partidos evoluíram, abraçaram uma agenda do politicamente correto, que não é propriamente a minha, né? Então, isso levou a um certo distanciamento. E o afastamento foi uma questão natural. O senhor acha o quê? Que o PSB está à esquerda do PCdoB? Não é o problema de estar à esquerda ou de estar à direita, que eu acho que esses conceitos não ajudam a apontar o melhor caminho para o Brasil. Eu digo que a questão central no Brasil de hoje não é esquerda ou direita, é a questão nacional, ou seja, o interesse nacional. A luta pela soberania do país, pelos direitos do povo e pela democracia. E há um conjunto de forças que, por exemplo, se uniram em torno dessas bandeiras e que hoje se dividem de forma artificial. Eu acho que isso precisa ser superado. O senhor diz o quê, por exemplo, essa questão de lulistas e antilulistas, petistas e antipetistas, coxinha e mortadela? O senhor está falando, se referindo a isso? Eu acho que isso é falso. É falso, sabe por quê? Você tome agora o próprio governo que está aí, esse governo desgastado. Tem uma série de ministros que foram ministros do governo da presidente Dilma. Esses partidos que hoje são base do governo do presidente Temer foram base do governo do presidente Lula, como foram base do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, o centro... Bom, são partidos que sempre estiveram no poder, são partidos fisiológicos, partidos que se vendem para estar no poder. Não. Não? Não. Não estou dizendo que não há partidos que se vendam. Estou dizendo que há convicções que não são apenas as convicções de direita ou de esquerda. Há no Brasil um centro político, um centro ideológico, uma grande parcela da população que não se identifica nem com um postulado de direita, nem com um postulado de esquerda. E essas pessoas se distribuem em vários partidos, e os partidos dessas pessoas são importantes para governar o Brasil. E isso vem desde o tempo da independência. O Brasil é um país de composições e de frentes heterogêneas. Não é a França, que se divide entre duas grandes correntes, ou a Inglaterra, ou sei lá, aqui não. Estados Unidos. Aqui o centro sempre teve um papel muito importante. O senhor falando, o senhor está me lembrando Geraldo Alckmin. E disseram, quando o senhor deixou o PCdoB, que o senhor era talvez estivesse traçando um caminho para viabilizar a candidatura de Alckmin à presidência da República. Como é que o senhor recebeu essa leitura política? Não tenho nem essa missão e nem tenho esse papel e nem pretendo cumprir esse papel. Eu tenho pelo governador Geraldo Alckmin muito apreço, respeito e sempre, em todos os ministérios que eu ocupei, tivemos um excelente trabalho conjunto. Vou dar só 2 exemplos. Foi em São Paulo que o Ministério do Esporte fez a maior obra na minha gestão, um grande centro paralímpico num terreno cedido pelo governo de São Paulo e com apoio financeiro do governo de São Paulo. Essa obra, inclusive, foi anunciada no Palácio dos Bandeirantes pela presidente Dilma, pelo governador Geraldo Alckmin e por mim, no esforço de combater a epidemia da Zika, da chikungunya. Nós fizemos aqui, as Forças Armadas, quando eu estava no Ministério da Defesa, uma grande operação, contando com o governo de São Paulo, dirigida pessoalmente pelo governador Geraldo Alckmin e por mim essa operação de esclarecimento e de enfrentamento dessa epidemia. Então nós temos um trabalho muito importante e conjunto, mas eu acho que não é meu papel viabilizar nem candidatura e nem projetos de outros partidos. Se eu estou no PSB,
o PSB precisa ter o seu projeto e não... E qual é o projeto do PSB? Quem é o candidato ideal para o PSB? O PSB não pode começar o seu projeto pela escolha de um candidato. Ele tem que começar pela escolha de um caminho. O PSB é um partido que tem a capacidade de transitar em todas as forças políticas do Brasil. Ele não é um partido, ele aqui está composto em aliança com o PSDB, no Maranhão está composto com o PCdoB, como em Pernambuco, então ele transita por todos os partidos e acho que tem que unir forças políticas, econômicas e sociais para um projeto de desenvolvimento do Brasil. O senhor fala nessa necessidade de uma união nacional, da formação de um consenso centrista. O que é que impede isso no Brasil, na sua opinião? O que impede é que talvez tenha sido confortável para as duas grandes correntes do país alimentar esse conflito, o PSDB e o PT. Para fins eleitorais? Claro, ambos se beneficiaram, tanto é que foram os protagonistas recentes, um governava o Brasil, outro governava Minas, outro governava São Paulo. Quando um saía de Minas, o outro entrava, ou seja, essa bipolaridade foi útil para ambos, mas eu acho que ela não é útil para o Brasil. E como é que vai se acabar com isso? É preciso um nome, um líder para fazer isso. Isso não vai cair do céu. O Napoleão dizia que a batalha ou as batalhas criam os seus capitães. É a luta política que vai construir, produzir essas lideranças. Mas acho que o PSB tem o papel de propor a quebra dessa polaridade e uma ampla união de forças políticas, sociais e econômicas em torno dos três grandes objetivos permanentes do Brasil: o desenvolvimento, a redução das desigualdades e a democracia. Tá bem, eu agradeço a sua participação na entrevista. Quando o senhor falou do Alckmin, o senhor fez um elogio quase propagandístico, e agora falando do capitão, espero que o senhor não tenha se referido ao capitão Bolsonaro. Tenho certeza que não foi isso. Muito obrigado. Muito obrigado pela entrevista.